Você que está assistindo pela televisão, você liga aqui para rir, eu sei. Você liga nesse canal para ficar rindo da gente, mas essa não é a verdadeira razão. A razão verdadeira pela qual você assiste é porque tem algo dentro de você, tem algo aí clamando dentro de você, e você sabe que estamos falando a verdade. Minha mensagem nessa noite basicamente é para a igreja do Deus vivo. Eu sou apenas o mensageiro, eu não sou a mensagem. Como João disse há tanto tempo atrás, quando introduziu o grande Cristo da glória, eu sou apenas uma voz clamando do deserto: prepare o caminho do Senhor e endireite os seus caminhos. Sou apenas um mensageiro, sou apenas uma voz. Eu só posso te dar aquilo que eu acredito que Deus me deu, enquanto busquei a face dele com lágrimas, chorando muito, pedindo a ele que eu tivesse a palavra que Deus quisesse entregar, nada menos, nada mais. Agora, independente do que alguns de vocês aprenderam, e eu quero esclarecer essa frase dizendo o seguinte: essa vida cristã é a melhor vida que se pode viver. Não há nada que Satanás tenha que pode nem chegar perto e começar a se comparar com o que temos em Jesus Cristo. Quando eu digo que eu estou para dizer, eu não estou apenas usando um exagero, uma psicologia. Eu estou querendo ser sincero de coração, não trocaria hoje o que eu tenho, a presença de Deus, a redenção gloriosa de Jesus Cristo em minha vida ou em meu coração, pelo mundo inteiro, se eu tivesse que perder Jesus para isso. Nessa noite você está olhando para um homem realizado. Eu estou realizado. Eu não estou buscando algo, eu já encontrei. Aleluia! E você pela televisão também pode encontrar. É seu se você quiser. Está a uma oração de distância. Ele está sempre esperando. O Senhor Jesus Cristo está. Muito bem. É a melhor vida, é a vida mais maravilhosa, é a vida mais empolgante, é a vida mais realizada. Ainda assim é difícil de dizer isso ao povo que não é salvo, porque não entendem. Eles pensam que é a vida mais chata do mundo inteiro não fazer nada senão ler a Bíblia, ir para a igreja, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ir à igreja, ler a Bíblia, e vamos de novo, e falar de Jesus, ir para a igreja, ler a Bíblia, e falar de Jesus, e ir para a igreja. Mas quando eu falo de Jesus, o príncipe da glória, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o começo e o fim, quando eu falo a respeito desse livro que tenho em minhas mãos, que nos mostra a vinha lá de Siló, e o quarto homem, o rei da glória, o primeiro, o último, o alfa e o ômega. Quando vou para a igreja, não mostrando Jimmy Swagger, ou para fazer um show, mas para adorar aquele que é digno de todo louvor e toda glória. Não é algo chato, não é algo sem vida, não é algo chato. E olha, você pela televisão, hoje eu estou aqui para te dizer que a mesma realização gloriosa que a sua mãe tinha e a sua avó tinha, todas que amavam a Deus. E olha, você não vai encontrar nessas mesas de jogatina lá em Las Vegas, viu? Você não encontra naqueles cassinos novos que estão abrindo lá em Atlantic City. Você não encontra em sexo ilícito, você não encontra nas coisas desse mundo, com uma seringa podre no seu braço, ou fumando maconha, cheirando cocaína, sei lá o que. Mas você encontra na cruz, quando eu primeiro vi a luz e todos os meus problemas foram embora. Aleluia, glória, glória.
eu acordo à noite falando: Jesus, eu te amo. Eu tenho que te falar de verdade mesmo. Eu podia varrer o chão da menor base missionária que existe no mundo, se eu tivesse que fazer isso e estar contente em fazer isso por Jesus Cristo. Sério mesmo. Não estou inventando moda não, é verdade. Queima na minha alma, está em meu coração. Porque realiza o homem. O homem não pode ficar satisfeito fisicamente, mentalmente ou psicologicamente até que ele esteja satisfeito espiritualmente. Muito bem. Mas agora, essa caminhada cristã não é um mar de rosas. Existe um inimigo que chama diabo. E depois que você é salvo e cheio do Espírito, você descobre que você repreende a ele e não prende ele. Você sabe o que eu estou falando? Você descobre que vivendo para Deus existem problemas, existem dificuldades, existem alguns obstáculos que atrapalham no meio do caminho. Eu não estaria dizendo a verdade se eu não te falasse pela televisão que quando você vive para Jesus, você vai ter algumas dificuldades e tudo vai ser um mar de rosas, e que você vai viver uma vida linda e que você vai ficar só tocando guitarra e cantando "Vem Jesus" para sempre. Não é por aí. Eu tenho que ser sincero com você. Vão haver vezes que você nem sabe se vai vencer. Você já viu aquele sinal que diz que a marinha só precisa de alguns bons homens? Com isso eles querem dizer que o bando de homens que vão para o exército e para a aeronáutica não são suficientes para a marinha. Eles não falam isso abertamente, mas dá para ler nas entrelinhas. Vocês que são do exército, peguem e levem comigo, pois quem falou foi eles, viu? Mas qualquer um pode viver para Deus. Ninguém pode fazer si mesmo. E todos podem fazer com Jesus. Eu quero declarar isso de novo. Todos podem viver para Deus com Jesus Cristo. Ainda não estamos no céu, não chegamos em casa, estamos em uma batalha. Estamos em uma batalha de uma proporção tão grande que é a mais importante que vai acontecer na sua vida e em seu coração. Viver para Deus. É por isso que se você der meia vida, você não sabe o que está perdendo. Porque todas as coisas que você faz, quando você entrega a vida para Jesus, tem uma significância tremenda, tem uma importância tremenda, causa um impacto tremendo. Você, como filho de Deus, toda a sua vida, o seu ser, o bater do seu coração e o ritmo da sua alma, tudo a seu respeito, tem que ser entregue por completo, vivendo para Jesus. E alguém pode dizer: não, isso é só para pregadores, eu sou apenas cristão. O que eu mais gosto a respeito dessa grande experiência pentecostal, e eu amo, é que não há uma divisão entre o banco e o púlpito. Todos se tornam pregadores quando são cheios do Espírito Santo. Não fui eu que disse que Deus chamou para ser um pastor, um professor, um evangelista, um profeta, um missionário. Mas Ele chamou você para pregar, e simplesmente quer dizer as boas novas. Então, isso aqui é o que torna isso algo grandioso. Mas vão haver poderes das trevas que virão contra você. Não é fácil, e eu estaria sendo irônico e mentiroso se estivesse aqui dizendo para você que viver para Deus é algo simples, que é rápido. Não é verdade. Você vai precisar de toda a consagração e dedicação que você pode conseguir. Agora, eu sei que alguns tentaram distorcer e fazer você pensar que você pode segurar o mundo com uma mão e Deus com a outra, mas não é possível. E esse é o problema da igreja hoje. Não tem como fazer isso. Deus ainda exige algumas coisas de você. Essa é a razão nessa noite porque não existem centenas de milhares aqui.
É porque, e muitas vezes eu choro, mas eu chego na televisão e digo aos santos: pare de beber, pare de ir para boate, pare de beber cerveja, pare de beber uísque, pare de contar piadas sujas, pare de ficar escutando rock and roll, pare de ficar escutando música sertaneja. Veja bem, começa a dividir. As pessoas começam a dizer: eu não quero escutar isso porque eles gostam de nascido para perder. Entendeu? Você está me ouvindo? As pessoas começam a se desviar. Mas eu não posso fazer nada, eu sou só um mensageiro. Sou apenas uma voz, estou apenas te dizendo que eu acredito que Deus mandou te dizer. Se você não gosta, fala com Deus. É assim que eu me sinto. Mas eu vou pregar a verdade, eu vou pregar aquilo que acredito que essa palavra nos diz. Muito bem. Eu quero que você olhe para Levítico capítulo 10. O 10º capítulo de Levítico, existe uma declaração terrível dada ali nos primeiros 2 versículos. 10º capítulo de Levítico. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Eu quero que você note algo. Primeiramente, esses 2 homens que fizeram isso, Nadab e Abiú, eram filhos de Arão. Arão era o sumo sacerdote e o primeiro sumo sacerdote escolhido por Deus. Ele era irmão de Moisés. Ele era o 2º homem mais poderoso na igreja do deserto de Israel. Esses eram seus 2 filhos, Nadab e Abiú. Eram homens poderosos também. Eram sacerdotes. Eram tão poderosos que ele, com mais 70 anciãos de Israel, mais Moisés e Arão, foram convidados para o topo da montanha e literalmente tinham conversado com Deus, e essa Bíblia diz que eles viram a Deus. Eu acho que nessa noite eu estou pregando mais para pentecostal do que qualquer outro povo. Talvez meus irmãos batistas precisam ouvir, talvez meus irmãos metodistas também precisem. Talvez meus amigos católicos precisem, mas estou convencido que os meus irmãos e irmãs pentecostais precisam mais que qualquer um outro povo. Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque é que eu estou sendo cáustico com isso. Eu vou te falar por quê. Como a Bíblia diz que Nadab e Abiú viram a Deus, eles tiveram o privilégio de experimentar um nível de proximidade de Deus que poucas pessoas no mundo naquela época tinham experimentado. Eles tinham conhecido seu poder e a sua glória, e eu digo isso não querendo falar mal de nenhum outro povo, mas pentecostais conheceram um nível de poder e milagres e proximidade do Todo-Poderoso Deus, que talvez, eu digo talvez, os outros não tenham conhecido. E para quem muito é dado, muito é cobrado. Eu quero dizer isso: aqueles que chegam ao topo da montanha espiritual podem cair nos vales mais baixos, porque Satanás usa toda a estratégia que está disponível para te parar. Esses 2 homens, a adoração deles era falsa. Primeiramente, ficaram bêbados. Tinham visto a Deus, tinham olhado para Deus, tiveram o privilégio de experimentar algo que o homem hoje daria tudo para experimentar. E ainda assim, esses 2 homens ficaram bêbados. Eles encheram a cara de álcool. Eram sacerdotes, eram para ser exemplo. Por favor, pentecostais, me escutem. Deus derramou o Espírito dele nesses últimos dias. E a palavra pentecostal, espera aí, você que está assistindo pela televisão, você pode dizer: Jimmy Swagger, eu não sou da denominação pentecostal. O Pentecoste não é uma denominação. É um derramar do Espírito Santo
sobre quem quiser, seja Assembleia de Deus, Batista, Igreja de Deus, ou presbiteriano, ou católico. Ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não importa quem você é, seja qual for o nome que você leva, católico, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, ou quadrangular, Igreja de Deus, ou santidade pentecostal, você tem uma obrigação. Você tem uma obrigação de caminhar em santidade, caminhar em justiça e caminhar em pureza diante de Deus. Porque se você fizer isso que Nadab e Abiú fizeram, a mesma coisa que aconteceu com eles vai acontecer com você. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, eu não vejo Deus com fogo matando pessoas hoje como fumou esse homem. Você pode não ver, mas está acontecendo. Você pode não ver, mas está acontecendo, porque como a adoração falsa trouxe a morte naquela época, traz a morte hoje também. Esses dois homens estavam bêbados. Eles entraram e pegaram fogo estranho, é o termo que o Espírito Santo usou, fogo estranho. Agora, esse fogo estranho queria dizer que eles pegaram fogo que eles mesmos fizeram, ao invés de pegar do altar de bronze. Eles eram para pegar esse fogo ali na sua panelinha, do santo altar de bronze, que era uma tipificação de Cristo, uma tipificação da sua morte terrível que estava para acontecer no futuro daquela época, no passado, né? Eles tinham que ir até aquele altar de bronze que tinha sido molhado, vez após vez, com o sangue da pequena oferta sacrificial, um tipo do seu sangue derramado, cheio de sangue, e aquele fogo estava naquele altar de bronze, e era um fogo que Deus tinha enviado no começo do céu, que tinha começado a chama, começado a colocar brasa naquele carvão, e aquele fogo era um fogo que nunca se apagava. Tinham que ter pegado aquele fogo e colocar incenso dentro daquilo, que era uma tipificação de Jesus. Quando Deus sentiu o aroma daquele incenso, a expiação pelo pecado acontecia, porque lembrava a ele aquilo que Jesus, o seu filho, faria na cruz do Calvário, alguns anos depois no futuro. Mas ao invés disso ficaram bêbados. Ao invés disso, esses sumos sacerdotes, esses homens reconhecidos, esses homens que tinham visto tanto de Deus, sabiam da sua importância. Não importa o quanto você ora em línguas, não importa quantos sonhos e visões você tenha, você tem a obrigação diante de Deus de caminhar em santidade e em justiça diante dele, diante de uma geração adúltera que está morrendo indo para o inferno. Você está me ouvindo nessa noite? É nossa obrigação ser uma figura de Cristo. Eu não estou falando de alguma coisa legalista, uma religião, não. Eu odeio isso e Deus também odeia, mas eu estou falando de caminhar em santidade diante dele, em pureza diante dele. Eu disse à nossa igreja lá em Baton Rouge, Louisiana, outro dia, acabamos de começar um time de boliche, eu disse para eles: se as meninas aparecerem ali com shorts curtos, olha, obrigado por ter vindo e faz de tudo para te ajudar em Jesus, mas vou mandar você para casa para vestir uma roupa. Jimmy Swaggart, você está pregando isso na Califórnia? Você ficou maluco? Olha, talvez você deva ler alguns livros, Swaggart. Você não sabia que as coisas mudaram? Podem ter mudado, mas isso aqui não mudou, não. Isso aqui não muda. Você pode olhar para mim como se fosse uma vaca olhando para um portão novo, e os pregadores podem ficar zombando de mim, mas vou pregar o que eu acredito que essa palavra diz. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo, somos a personificação de Jesus Cristo, nós temos que ser exemplo de justiça. Quer dizer que você é mandado para fora da igreja? Não, eu não mandaria ninguém para fora da igreja, dependendo do que fazem. Se eu te mandar para fora da igreja, não tem como pregar para você. Eu te amo. Eu vou ficar com você mesmo doente.
Vou estar ao seu lado, vou abaixar a sua fé, vou orar, jejuar por você, chorar por você, mas eu vou te dizer, assim diz o Senhor. Mas ao invés disso, os homens estavam bêbados. E nessa noite eu me pergunto quantos pentecostais estão da mesma forma. Eu me pergunto nessa noite quantos pentecostais estão da mesma forma. Eu vou ir um pouco adiante, eu me pergunto quantos batistas estão do mesmo jeito, quantos metodistas, quantos católicos, eu me pergunto quantos presbiterianos, quantos episcopais, quadrangulares, seja quem for. Bêbado. Se desviou. Meu Deus, me dê pregadores por detrás dos púlpitos que não venham pensar apenas em geometria ou geopolítica ou história ou saber escrever para revista, mas pregadores que estão diante de Deus até que eles choram tanto com convicção do Espírito Santo que quando subirem naquele púlpito eles venham falar como se fosse a voz de Deus falando. Falsa adoração. Falsa adoração. Eu estava em uma mesa algum tempo atrás na nossa organização, tinha acabado de fazer um acordo, isso foi o quê? Uns 4, 5 anos atrás, fechou um acordo numa estação de rádio, e os advogados estavam mencionando algumas coisas de última hora, estávamos conversando até que tudo o que tinha que ser feito legalmente foi feito, e então eu cheguei na mesma mesa daquele homem, um multimilionário. Eu perguntei a ele: Senhor, qual igreja você vai? E ele me deu o nome dela, não algum tipo de seita, mas não, uma das maiores igrejas no meio cristão. E eu disse: que bom. E perguntei: o que você faz na igreja? E ele disse: eu sou líder de louvor. Eu olhei para ele. Seria engraçado se não fosse tão triste. E eu disse: você é líder do quê? E ele disse: sou líder do louvor. Eu não estou falando de um louco que saiu do manicômio para visitar os seus familiares, não é? Eu estou falando de um homem que era dono de metade da cidade, um homem que era multimilionário, um homem que tinha muitos PhDs. Ele disse: eu sou o líder de louvor. E eu fiquei um pouco interessado e falei: Senhor, então como você conduz suas responsabilidades? Ele falou: bem, tem sido meio difícil. E depois vi que ele falava a verdade. Ele disse: eu não sei bem o que fazer, o pastor me colocou na liderança do louvor. Ele não queria me dizer, mas eu continuei perguntando. E eu falei: o que você faz? E ele disse: bem, eu tento assar o pão, então trazemos o pão enquanto está quente, colocamos no altar e nós cheiramos. Não, eu não estou falando de uma seita, eu não estou falando a respeito de algum grupo estúpido, louco, maluco. Não estou falando de nenhum tipo de seita, não. Eu não estou falando de algum tipo de loucura, eu estou falando de uma da grande igreja aqui. Por que você está falando? É por isso que eu prego assim. Ia ser muito mais fácil se eu estivesse diante do pessoal da televisão e não ficar pegando o pé de ninguém. As pessoas não gostam que eu fale essas coisas, mas alguém precisa falar. Alguém precisa falar. Porque a Bíblia diz que não há como adorar ao Senhor senão pelo Espírito Santo. Nenhum homem chama Jesus de Senhor senão pelo Espírito Santo. Deus não pode aceitar a maioria das adorações, porque a maioria delas não entendem a sua grandiosidade. O homem de negócios e a inteligência têm que ficar maravilhados dizendo: será que os jornalistas, escuta aqui, jornalista, vocês que nos chamam de antiquados, essa tolice de adoração, você bate as mãos e você levanta os braços e essas coisas ridículas, essas manifestações físicas, que tipo de Deus é isso? Como é que você sugere que adoremos?
construir prédios em seu nome. Todas as ruas aonde ele mora são feitas de ouro. Salomão construiu um templo que custaria $1 trilhão na economia de hoje, e Salomão tinha bom senso suficiente de dizer: Deus, nenhum prédio pode te conter, o céu dos céus não podem te conter, então vamos usar um prédio para adorá-lo. Mas em nossa inteligência, somos espertos, partimos o átomo, mas quem criou foi Deus. Ficamos um pouco mais espertos e nos desenvolvemos, evoluímos do macaco, que beleza, hein? Automaticamente falamos que nossos patriarcas eram macacos. E o livro diz que a tolice de Deus é mais inteligente que a sabedoria do homem. Então vamos adorar a Ele com o nosso intelecto? Ele dá risada dos nossos absurdos. Então como adoramos? Caim tentou com o fruto do campo e não funcionou. Aquilo que o mundo pensa que é tolice e absurdo, a única forma que você pode adorar a Deus é em espírito e em verdade. Não há outro jeito. Com o coração, com o coração. Você que está assistindo pela televisão, você liga aqui para rir, eu sei. Você liga nesse canal para ficar rindo da gente, mas essa não é a verdadeira razão. A razão verdadeira pela qual você assiste é porque tem algo dentro de você, tem algo aí clamando dentro de você, e você sabe que estamos falando a verdade. Veja bem, o homem é um ser físico, mas essa casca aqui, ela vai envelhecendo, independente de toda maquiagem e de toda cirurgia, você ainda envelhece, entendeu? O cabelo fica branco, você faz tudo possível e o estômago parece saltar para fora. O homem é uma bagunça patética. Sofreu uma queda. Esse corpo é uma casa, só isso, está sofrendo com mau tempo e até está tendo goteiras. Não, é só o meu cabelo, não é o de mais ninguém não, só o meu. Você entendeu o que eu disse? O carpete fica ruim, a janela precisa de ser consertada. E é por isso que eu tenho isso aqui, ó. Alguns dizem que a fé deles é grande, se perdem as lentes de contato não conseguem ler. Estou sendo cruel. Você é duro demais. Você é muito mau. Não estou te falando a verdade. Mas na realidade o homem não é a parte de fora. Você está olhando para o que você acha que o Jimmy Swaggart é. Demorou meio dia para ficar bonito desse jeito, por pior que seja. Eu estou olhando para você, não ri não, hein? Mas esse não é o verdadeiro Jimmy Swaggart. O verdadeiro só Deus conhece. Fica aqui dentro, ó. É o meu coração, meu espírito. E quando eu adoro a Deus, o meu espírito se derrama na presença dele. Você adora Ele em espírito e em verdade. E tem um efeito tão grande nesse corpo frágil aqui de barro, que às vezes eu não consigo me conter, eu começo a bater as mãos, eu começo a levantar os braços, louvando a Deus. E eu te amo, Batista, mas eu não vou parar de levantar minha mão, independente do que vocês dizem, ou católicos, ou presbiterianos, ou metodistas, ou seja quem for. E eu disse em amor, não fica bravo comigo não. Adoração. Eu disse, o que você faz? Nós assamos pão e cheiramos o pão. E eu perguntei, o que mais você faz?
Ele disse: bem, nós contratamos um cantor de sertanejo de vez em quando, com a camisa aberta, levamos ele para lá, ele vai no altar e começa a cantar umas músicas sertanejas. Eu falei: ah, tá, o que mais que você faz? Aí ele disse: ah, quando o pastor joga água no bebê e o pouco de água que ele tem, ele desce e começa a jogar no povo também. Nós damos risada, é maluquice, eu admito. Eu não quero ser sarcástico com ninguém, mas essa é a tolice que experimentamos nas igrejas hoje, quando tentamos adorar a Deus sem adorar a Ele em espírito e em verdade. Sabe por que aquelas pessoas fazem isso? Porque não conhecem a Deus, não sabem o que é Deus, nunca nasceram de novo. Deus é apenas uma palavra para eles, mas quando você o conhece e o poder da ressurreição, Paulo diz que para conhecê-lo, e eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, você adora Ele, e vem uma alegria em sua alma, não importa quem você é, quando você conhece como deve conhecer, algum tipo de resposta para com Ele vai acontecer. Escute o que eu digo. Falsa adoração matou aqueles homens e pode te matar hoje também. Falsa adoração te mata. Depois vem uma caminhada falsa. Fique comigo, eu só vou pregar até eu terminar de pregar. No capítulo 32 de Êxodo, eu não quero que você leia todo o capítulo, leia quando chegar em casa. Êxodo 32. Moisés estava no topo do monte e ele ia receber o maior mover de Deus que a humanidade conhecia fora do Calvário e a ressurreição, que eram os 10 mandamentos. Toda base de lei neste mundo hoje, desde a União Soviética, que é um comunismo que odeia Deus, até o presidente dos Estados Unidos e todas as outras nações, de alguma forma são baseadas nos 10 mandamentos. A civilização não poderia existir. Ele estava na montanha pegando aquilo que era a textura de toda a sociedade. Deus irado, você pode ler ali, disse: Moisés, desça, aquele povo se corrompeu. E eu não estou falando de um bando de ímpios, eu não estou falando de um bando de egípcios adorando seus ídolos, eu não estou falando a respeito de algum tipo de nação ímpia, ou que adorava ao diabo, ou isso. Estou falando do povo escolhido de Deus. Estou falando da igreja no deserto. Estou falando de estar bem no meio do maior mover de Deus que o mundo já conheceu. Hoje existe uma dupla atração que está acontecendo no cristianismo. Existe uma atração para Deus e algo que te puxa para longe de Deus ao mesmo tempo. É como se 2 rios estivessem correndo um ao lado do outro em direções opostas. Existem mais pessoas sendo salvas hoje do que em toda a história, mas existe um declínio espiritual maior hoje do que em toda a história também. Muitas igrejas estão pegando fogo e muitas estão se desviando. Ao mesmo tempo que Deus estava dando a Moisés os 10 mandamentos, escrevendo com o dedo de Deus: não terão outro Deus a não ser eu, não matarás, não roubarás, não vão dar testemunho falso, não vai cometer adultério, etc, etc. Embaixo da montanha o povo tinha dito a Arão: ah, não sabemos onde está Moisés, ele já está lá faz semana. Não sabemos onde está, não sabemos o que aconteceu com ele, estamos aqui, não sabemos o que está acontecendo. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E é um dos nossos problemas aqui no Pentecoste hoje. Temos que fazer alguma coisa. Temos que colocar uma fumaça azul nos corredores. Ou tem pregador que está lendo a mente agora, pensamento positivo. Temos que fazer alguma coisa. E quando fazemos isso é uma caminhada falsa. Foi uma falsa adoração e agora é uma caminhada falsa. Arão disse: me dê o seu ouro, me dê os seus brincos, me dê os seus colares, me dê os seus anéis de ouro, me dê tudo que você tem. E deram a ele o ouro e ele
Então Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, fez um bezerro de ouro. E o povo começou a ficar bêbado e tirar as roupas e ficaram nus. E começaram a dançar em volta desse bezerro de ouro. E começaram a se envolver e adorar e fazer orgias. Eu creio que esse é o tempo de mais provação que o cristianismo já passou por ele. Você pode perguntar, como é que você sabe disso? Eu sei pela seguinte razão: Satanás está entrando nos nossos quartos e nas nossas salas de TV, com a maior sujeira, com o que tem de mais podre, com a perversão que vem direto do inferno. Faz pouco tempo que ele mudou a sua tática. Nos anos 60 ele tentou vir se fosse com um soco na alma da América, mas foi algo tão terrível que o homem se rebelou contra aquilo. Escreveram canções falando do paizão, Deus, e do espuquinho, o Espírito Santo, e falando de um bastardo, Jesus Cristo. Vocês ouviram bem? Deus nos perdoe, blasfemando com a boca mesmo. E faz alguns anos ele mudou a sua tática. A sua situação é comum na televisão. Olha só, hoje em dia ninguém pensa mais em nada. Homem e mulher vivem juntos sem precisar se casar. Eles vivem juntos e é uma piadinha até hoje em dia, não é? Nossos jovens, eles estão cheios disso, dessa insinuação suja. Eles não aparecem na TV dizendo que o pregador é louco, que a Bíblia é estúpida. Falam isso subliminarmente. E os nossos jovens são criados em meio a essa aura de distorção da mente. E essa é a tentativa de Satanás, distorcer a mente. I've walked 1,000 miles, shoes went thin, through the darkest nights when light goes dim. Every step I've taken battle hard fought, but I never gave in, doubt came alive. Roads stretch endless, reach horizons far. Each scar a story tells who we are. Through the rain and storm I'll carry on. Morning light will break with each new dawn. Miles behind, still miles to go. Feel the fire deep in my soul. Heart keeps beating, never slow. One day I'll find my way to home. Mountains stood tall, shadows below. Climb each peak and watch rivers flow. Echoes of my dreams guiding me, holding tight, never set them free. Miles behind, still miles to go. Feel the fire deep in my soul. Heart keeps beating, never slow. One day I'll find my way to home. Highs and lows, I will survive. Keep my spirit strong, keep the dream alive. With each step I take, journey still unfolds. Future's bright, even when it holds unknowns. Miles behind, still miles to go. Still go. Feel the fire deep in my soul, deep in my soul. Heart keeps beating, never slow. One day I'll find my way to home. My way to home. Miles behind, still miles to go. Still miles to go. Feel the fire deep in my soul, deep in my soul.
spirit strong, keep the dream alive. With each step I take, journey still unfolds. Future's bright, even when it holds unknowns. Essa é a razão pela qual, quando um pregador como eu ou esse que estão aqui nessa noite, quando estão por detrás de um púlpito na televisão e dizem isso está errado, isso vai acabar com a sua vida, isso é do inferno, parece que somos loucos. Parece como se um homem que estivesse possesso, um demente, porque todos estão fazendo, e quando a metade da igreja também começa a fazer essas coisas, aí parece que somos uma voz aqui no deserto, em algum lugar. É por isso que é a era mais perigosa. Nada é sagrado mais, nada é santo. A palavra envergonhar, nós adolescentes nem sabemos mais o que é isso. Escute o que eu estou falando. Estavam nus, não é nada de novo, isso é antigo. Satanás já tentou essa tática faz muito tempo, uma caminhada falsa. Moisés desceu e ele pegou aqueles 10 mandamentos, aquelas pedras em sua mão. Escute o que eu estou para te dizer. E com raiva ele pegou aquelas pedras e jogou no chão. E não há uma só palavra de condenação nessa Bíblia que Deus usou contra ele por fazer isso, pois foi algo completamente ignorado. Ele teve que voltar no topo daquela montanha e chorar mais 40 dias e noites. Deus nunca o repreendeu, nem falou nada com ele. 3.000 israelitas morreram. 3.000. Assim como uma falsa adoração te mata, uma falsa caminhada te mata também. Olha, você me escute, você que está me assistindo pela televisão aqui. Você pode colocar o cantor de sertanejo no seu púlpito, que já cantaram sábado à noite na boate e agora vão cantar na sua igreja domingo de manhã. Vai chamar a atenção de muita gente. Mas, Senhor, você está sujando esse evangelho de Jesus Cristo. E você está condenando os seus jovens ao inferno por fazer isso. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada, não importa quem seja. Quando você vive para Jesus, há uma linha ali. Você o ama, eu amo o mundo, pois Deus tanto ama o mundo. Mas não há como ter os dois. Há uma linha, uma falsa caminhada. E por último, uma falsa luta. Você se pergunta por que muitos caem no meio do caminho, porque muitos não conseguem vencer. É por causa da falsa adoração, da falsa caminhada, e depois há uma falsa luta. Você está em uma batalha, é uma batalha de proporções muito grandes. E se a adoração e a caminhada não estiver certa, a luta também não vai ser. Acã, você conhece a história. Josué capítulo 7. O povo de Deus foi contra uma pequena cidade pelo nome de Ai. Tinham acabado de vencer Jericó com o grande milagre do céu. « 36 homens morreram. Tinha algo ali errado, tinha algo esquisito. Josué foi diante de Deus. Ele tinha que ter buscado Deus antes, mas não buscou. E Deus disse: há pecado no acampamento. E alguns de vocês podem dizer: eu não consigo ver como é que alguém, um homem que roubou algumas coisas da Babilônia, tinha roubado algumas moedas de prata, algumas moedas de ouro, pode ter causado todo esse problema. Eu não sei como isso pode acontecer. Quando você pensa assim, você está a caminho do desastre. Josué começou a chamar as tribos diante dele, chamou a tribo de Judá, e conversaram com os homens principais. E chegou a vez de Acã, e ele disse: fui eu mesmo. Eles apedrejaram a ele e toda a sua família, porque todos conspiraram juntos. Espera aí, você lê isso nesse livro e você diz: isso é crueldade. Isso é crueldade, é mesmo?
É cruel um médico cortar o câncer de um corpo para salvar a vida dele? Não. É cruel que uma nação vá para a guerra para evitar que uma nação corrupta domine o mundo? Não. Eu estava em uma cidade aqui do Oriente. Eu estava em uma igreja fazendo um avivamento, fiquei ali várias semanas. O culto naquela noite acabou e eu comecei a andar a caminho da porta e eu passei pelo pastor. Ele estava com a cabeça baixa e com as mãos na cabeça e inclinado na mesa. Eu sabia que algo estava errado e eu perguntei: pastor, qual é o problema? Era uma situação que ele não tinha como resolver, já era tarde demais. Ele me contou essa história e disse: irmão Suega, uma menina foi criada nessa igreja, aqui nessa igreja. E ele disse: eu conhecia seus pais, ela começou assim, engatinhando nas classes dominicais. Eu vi ela crescer. E eu vi ela servir Jesus, eu vi ela se tornar uma jovem, uma adolescente muito amável. Ele disse: como pastor, eu vi tudo isso no passar dos anos. A consagração, as batalhas, as dificuldades, os problemas, a mãe e o pai dela. E ele disse que há mais ou menos 2 anos atrás, aquela menina saiu dessa igreja, largou Deus, largou Jesus, largou a Bíblia, largou tudo. E ela entrou no pecado mais profundo. Eu disse: olha, ela se afogou no pecado. Começou a fazer todas as coisas que nós sabemos, as boates, as danças, sexo ilícito, bebedeira, drogas, tudo que você imaginar. Eu estava ali diante da mesa dele, escutando ele falar. E ele me contou: olha, ontem à noite ela morreu. Ela saiu da festa com um rapaz, e ele tentou abusar dela, e ela não quis. Os dois estavam bebendo, ele perdeu o controle total, começou a dar um soco nela, e ele tinha um anel bem grande no dedo, e ele batia nela. Os pais dela tiveram que ir até o necrotério para tentar identificá-la, pois estava muito deformado. Quando o encontraram, hoje bem cedo, ele tinha perdido a cabeça. Ele só chorava e ficava repetindo: meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu fiquei de pé ali, acompanhando o minuto final. E na manhã seguinte, eu acho que era 8 da manhã, eu cheguei à igreja para orar. Eu subi até a galeria daquela igreja, cabiam, não sei, 1.200, 1.500 pessoas. Era um lugar bem grande. E eu não prestei atenção assim na parte de cima, eu apenas entrei na porta principal e não tinha que ir até o auditório. Aí eu subi as escadas, fui até a galeria, tinha muito espaço ali, havia privacidade ali. Eu estava buscando a Deus, como eu faço todo dia. Já estava pregando ali já fazia algumas semanas. Eu não sei quanto tempo eu orei e busquei a Deus, eu não sei quanto tempo eu estudei, não sei quanto tempo fiquei ali, não foi, talvez até 1 hora, não sei. Eu estava orando e andando e eu desci até a frente daquela galeria e eu olhei rapidamente para a frente da igreja e quando olhei, fiquei chocado. Por alguns instantes eu não acreditei no que eu estava vendo, porque o caixão estava no púlpito. Nunca na minha vida eu ouvi falar de um diretor de funeral trazendo um caixão
tão cedo assim para um funeral. Mas estava lá. E por alguns instantes eu fiquei tão chocado que eu não sabia o que era, eu não sabia por que estava lá. Foi um choque para mim. Você não espera ver um caixão assim 8h30, 9 horas da manhã em uma igreja. Então eu me lembrei que essa era a garota. Eles não queriam que aquele caixão fosse aberto, pois essa era a jovem. Eu creio de todo o coração que foi direcionado pelo Espírito Santo. Eu desci ali da galeria e fui até o corredor. E fiquei ao lado daquele caixão. When the night stumbles in, shadows twist and wild, stars with my secrets in the sky on file. They fall in the alleys, a rebel with no spine. How I let the moontail sway serpentine. Fog of the night, roaming free and fierce. Wind bites his fur like 1,000 spears. Colorless robed on streets, his shrine. Coolest but alive, legacy divine. Coolest of the night, rocking his prime in the pale moonlight. Nothing tags and no chains to bind. Wild and untamed, a force undefined. Street lights flicker as he saunters past. World is a stage, pulse tapping fast. Fearless and free in a world so vast. Living each moment like it's his last. Coolest of the night, rocking his prime in the pale moonlight. Nothing tags and no chains to bind. Wild and untamed, a force undefined. Coolest of the night, rocking his prime in the pale moonlight. Nothing tags and no chains to bind. Wild and untamed, a force undefined. Street lights flicker as he saunters past. World is a stage, pause tapping fast. Fearless and free in a world so vast. Living each moment like it's his last. Coolest of the night, rocking his prime in the pale moonlight. Nothing tags and no chains to bind. Wild and untamed, a force undefined. No need for papers or leashes tight. He's a spirit unleashed, a creature of flight. In the moon's embrace takes his delight. Living legend, burning through the night. E eu creio de todo o meu coração que Deus falou comigo e disse: filho, eu pedi. Foi como se fosse um gemido. Eu não aguentei, eu chorava, eu não conhecia a garota, nunca tinha visto, não sabia nada dela senão aquilo que o pastor Boné tinha me falado. E foi como se o Espírito Santo tivesse chorando comigo, dizendo: eu implorei com ela. Eu falei com ela vez após vez após vez. Eu tentei alcançá-la o máximo que eu pude. Eu não parei. Eu estava lá quando ela morreu. Mas ela não quis me ouvir. Ela não quis ouvir minha voz. E agora ela está morta. Está perdida. Sempre uma falsa adoração e uma falsa caminhada
produz uma falsa luta e traz morte sempre. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu amo muito o Senhor e ainda assim, Deus, eu choro por dentro. Venha se mover nesse lugar. Mova na vida das pessoas pela TV, Deus, seja quem eles forem, por favor. Eu peço que em nome de Jesus, o teu Espírito, a tua presença venha vir sobre esse lugar. Eu peço por uma convicção do Espírito Santo, que venha sobre esse lugar, de olhos fechados e cabeças baixas. Quantos aqui hoje, estou falando com cristãos agora, existe uma falha, uma falsa adoração, uma falsa caminhada que está produzindo uma luta falsa e vai te matar. Quantos podem levantar a mão e dizer: Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem? Agora me escute com atenção, eu não estou vivendo bem. E sei que se eu continuar vivendo assim, isso vai trazer muitas dificuldades para a minha vida. Você pode orar por mim? Estou vendo uma mão ali, outra mão ali, outra mão ali. Estou vendo as mãos se levantando nesse lugar. Deus ama o seu coração. Quantos ali na arquibancada? Ore por mim, levante a mão. Estou vendo. Das arquibancadas, ali na sacada. Levante, por favor. Lá em cima, quantos podem levantar as mãos pedindo oração? Obrigado, Deus ama você. Aqui do meu lado esquerdo, ore por mim. Uma falsa caminhada, uma falsa adoração e uma falsa batalha. Eu quero que todos nesse lugar se levantem, por favor. Por favor, se coloque de pé. Querido Deus, louvado seja Deus. Eu quero pedir o Tomás e as meninas para cantarem. Ó Salvador, não passe por mim sem me notar, estou aqui. Enquanto outros estão chamando, não passe despercebido por mim. E enquanto eles cantam, daqui a pouco, eu quero que todos vocês que levantaram as mãos aqui nesse ginásio, seja quem você for, aonde quer que você esteja, eu quero que você desça esses corredores. Se você levantou as mãos, vocês que estão aqui e não levantaram a mão, e Deus está falando com você, você está debaixo de uma convicção pesada agora, eu quero que você venha. Não importa quem você seja ou qual igreja você esteja indo, não estamos abrindo a porta para nenhuma igreja, pois nenhuma igreja pode salvar. Estou falando a respeito de ter um relacionamento, um encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu quero que você venha enquanto eles cantam. Venha.